Olá, boa noite a todos, todas, todes. Sejam bem-vindos a mais uma conversa do Instituto Rede. Hoje vamos discutir uma temática muito importante, muito atual, e muito necessária. Hoje a gente vai falar sobre as pessoas da comunidade LGBTQIA+, e a sua presença na escola. Temos aqui, então, 3 convidados muito especiais, que logo mais vão se apresentar. E a ideia é que a gente possa falar um pouco sobre essa temática. E por que é importante a gente falar sobre essa comunidade? Afinal, o Brasil ele é recordista em números de crimes de ódio direcionados às pessoas da comunidade LGBT. Crimes aí que ultimamente têm sido mais divulgados, a gente tem tido maior contato, tem tido maior visibilidade, mas os números eles continuam sendo muito expressivos e a gente precisa tomar iniciativas para que a gente possa reverter essa situação. E acreditamos na potência da educação para que a gente possa mudar tudo isso que vem acontecendo, para que a gente possa, aí, talvez, nos próximos anos, poder contar uma história diferente sobre a comunidade LGBTQIA+. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, Meu nome é Denner, eu sou doutorando do Programa de Educação Matemática da Unesp de Rio Claro. Eu estudo a temática da comunidade LGBTQIA+, pensando sobre como o movimento social pode ser um movimento de aprendizado, Então, eu tenho direcionado as minhas pesquisas para pensar um pouco sobre essa comunidade, sobre essas temáticas. E vou ser o mediador aqui da nossa conversa. Sou um homem branco, de 26 anos, tenho barba, olhos pretos e cabelo preto, visto também uma camiseta preta, estou sentado em uma cadeira, ao meu lado há uma estante e, no fundo, uma parede branca. Bom, então, espero que todos sejam aí bem-vindos e bem-vindas à nossa conversa. Só para deixar avisado, o Luciano e eu, no final da nossa conversa, vamos fazer um convite para você que é professor, professora da educação básica ou pesquisador da temática LGBTQIA+, para participar de um projeto que a gente está desenvolvendo. Então, não deixe de acompanhar aí até o final da live, onde nós faremos esse convite. Então, gostaria primeiro de agradecer a participação da Suri. Gostaria que você se apresentasse, Suri, para que as pessoas que estão assistindo possam te conhecer. Olá, boa noite, Denner. É um prazer colaborar com mais uma atividade aí que você coordena. Assim, ao longo de sua trajetória, sempre dando visibilidade a esse tema, Isso é uma grande contribuição, para toda a comunidade LGBTI+. Meu nome é Valéria Suri, eu sou uma mulher transgênera, também tenho deficiência visual, uma doença degenerativa congênita nas retinas, que me causa perda progressiva da visão. Sou uma mulher branca, de cabelos escuros, longos e alisados, tenho olhos castanhos escuros, estou usando uma blusa preta, regata de alças, estou no meu quarto, sentada numa poltrona e, no fundo, acho que do meu lado direito tem uma poltrona de 3 lugares, que está coberta com tecido de estampas, e do meu lado esquerdo tem um criado mudo com uma peça de cerâmica. Bom, eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente, localizada no extremo oeste paulista, uma cidade de pouco mais de 200 mil habitantes, uma cidade bastante conservadora, com uma cultura bastante conservadora. Então, enquanto mulher trans e com deficiência visual, não tive muita escolha, senão me colocar numa posição de ativismo, de militância pelos direitos tanto das pessoas com deficiência, como também das pessoas LGBTI+. Então, eu faço parte de 2 grupos aqui no interior, 2 grupos que eu ajudei a fundar, o grupo Somos LGBTI+, de Presidente Prudente, e o grupo OIA, que é a sigla de Olhar de Inclusão e Acessibilidade. O grupo Somos foi fundado em 2015, o grupo OIA em 2017, e o grupo OIA é formado só com pessoas com deficiência visual que lutam pelos direitos dessa população, no quesito de inclusão, visibilidade, combate ao capacitismo.
e acessibilidade. Eu também sou estudante universitária de Direito, estou fazendo o último ano, e ocupo uma das cadeiras do Conselho Municipal de Saúde aqui do município. E me coloco à disposição para o debate, é uma grande satisfação aí participar desse encontro. Obrigado, Suri, é um prazer tê-la aqui. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Denner, Suri e Erasmo, é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Luciano, eu sou homem, gay, eu tenho cabelo preto, eu tô vestido, eu uso barba, eu sou negro, estou usando uma camiseta azul. No fundo tem uma estante com livros, meus livros de trabalho e livros de leitura pessoal. Também tem 2 portas, aparece o ar-condicionado, um pedaço do meu telhado e um quadro, e assim como um pedaço do banheiro também. Eu trabalho na Universidade Estadual de Goiás. Atualmente estou no campus do interior, aqui do estado de Goiás, no campus de Morrinhos. Leciono no curso de formação de professores de matemática, geralmente com as disciplinas de estágio e de pesquisa. E, atualmente, eu venho pesquisando sobre questões de gênero, do movimento LGBTQIA+, e também em relação a tecnologias na escola, numa perspectiva crítica da aprendizagem, de uma aprendizagem mais autônoma do sujeito, em que ele constrói o conhecimento do objeto de estudo, e também atuo na perspectiva de uma escola mais acolhedora, menos opressiva. Obrigado, Luciano. Seja bem-vindo, Erasmo. Obrigado, boa noite a vocês. O meu nome é Erasmo Soares. Eu sou um homem branco, olhos e cabelos castanhos. Estou aqui na sala da minha casa. Atrás de mim há um espelho e no teto eu tenho uma samambaia pendurada. Sou professor de matemática da educação básica há mais de 15 anos e formei pela Universidade Estadual de Goiás. Atualmente, eu trabalho no Estado, na rede pública, com o segmento de educação de jovens e adultos, que é um segmento que eu gosto muito, e eu acho que tem muito a ver com isso que nós vamos discutir, né? Porque a gente lida com pessoas que estão, às vezes, afastadas da escola há muito tempo, né? Que trazem uma mentalidade um pouco conservadora, né? Então, eu acho muito interessante essa temática, né? E pretendo colocá-la dentro da minha sala de aula. Atuo também na rede privada com o ensino fundamental. Legal, pessoal. Tenho aqui algumas questões disparadoras para a gente conversando, tá? Ao longo da nossa live aqui, mas eu quero que vocês fiquem bem à vontade para dialogar, para conversar. Tá? A ideia é que a gente possa fazer uma conversa mesmo, que a gente possa estabelecer um diálogo. Uma primeira temática, né, uma primeira questão aqui que eu queria colocar em pauta é sobre a escola e a inclusão. Nos últimos anos vem ganhando força o que a gente chama de perspectiva inclusiva, né, onde a gente passa a ter uma escola que sofreu um processo de democratização de acesso das pessoas, então uma escola de portas abertas para todos, né, e o que a gente tem colocado em exercício hoje é pensado em como transformar essa escola um espaço para todos, né, para que esses alunos não apenas estejam ali, mas que se sintam confortáveis nesse lugar, se sintam aceitos, se sintam bem serem quem são, tá? E aí eu queria perguntar para vocês, né, dentro assim das vivências que vocês têm, das experiências, daquilo que vocês entendem, né, sobre o assunto, se a escola hoje é um espaço para as pessoas LGBTQIA+,
e se é um espaço para sexualidades diferentes, né, de uma sexualidade aí, entendida como heteronormativa, padrão, né, e também dos moldes de gênero que são definidos por um padrão cis, né? Então, fiquem à vontade aí, quem quiser comentar sobre esse assunto. Então, eu vou começar. Dentro do meu entendimento, eu entendo que, principiologicamente, né, dentro dos fundamentos que norteiam aí quais são a finalidade, os objetivos da educação, eu acho que é um ambiente extremamente necessário para que se haja, né, o espaço de permissão da diversidade, né, de construção do entendimento, da compreensão da diversidade. Dentro, acho que a educação também, ela existe para isso, né, para você conhecer a pluralidade entre os seus semelhantes, entre as pessoas que convivem com você nesse planeta. Só que na prática, isso é totalmente, isso não se aplica. Na prática, os ambientes, né, as instituições de ensino, os ambientes que se prestam a promover a educação, são um dos ambientes mais hostis, quando se fala aí em população LGBTI+. E aí, eu entendo que isso acontece porque existe uma apropriação ideológica, né, dos aparelhos de educação, dos aparelhos de ensino. Existe aí, acho que sobretudo por quem detém poder político e econômico, né? A gente vive num sistema aí social em que quem detém o poder econômico é quem detém o poder político. Então, na verdade, é essa vertente, é esse recorte da sociedade que acaba decidindo o que vai ser abordado na prática dentro dos ambientes educacionais. Só que esse olhar, ele com certeza não atende a todo mundo. Ele está longe de ser democrático e está longe de atender toda a pluralidade. Vamos pegar só no Brasil, né? Um país de dimensões aí continentais, uma pluralidade cultural aí infinita. E aí você tem um recorte educacional predominante quase no Brasil inteiro, que prevalece só uma visão, um olhar sobre as coisas, só uma visão, prevalece só um tipo de ser, né, um tipo de identidade, em detrimento de todas as outras. E aí a comunidade LGBTI+, é uma das mais excluídas, como a população com deficiência também, né? A gente está nesse momento aí, só fazendo esse parênteses, nesse momento a comunidade com deficiência visual no Brasil luta contra as diretrizes educacionais do nosso governo, que é de novamente segregar as pessoas em instituições, em locais educacionais específicos, como se a população com deficiência tinha que viver separadamente, né? Na verdade, para a população LGBT não é nem isso que se propõe, é que essas pessoas não devam nem existir, nem ocupar nenhum espaço educacional. Eu concordo muito com o que a Suri disse, porque no meu processo enquanto uma criança que não se adequava a esses padrões heteronormativos da escola, em que o masculino e o feminino são muito bem delimitados e esses comportamentos, o comportamento heteronormativo é considerado, primeiro, a norma, não é? Então, porque natural, porque do biológico, né? Então, a biologia diz que é homem, que é mulher, então, por conta disso, aquilo que se desvia um pouco desse padrão, qualquer que seja porque tem uma fala mais delicada, tenha trejeitos mais afetados, seja uma pessoa mais sensível, no caso, um homem com tendências mais femininas, ou no caso, uma mulher com tendências mais masculinizadas, vai sofrer as represálias para que esse corpo se adeque. Então, a escola ela tem essa função, que é uma função muito forte, que ela é direta mesmo, no sentido de fazer com que aquele que não se adeque, ele se sinta fora de um padrão, né? Então, ele não está no padrão. E porque ele não está no padrão,
ele está errado, não é? E aí isso também, em algumas situações, ocasiona, por exemplo, alguns alunos podem interpretar isso como o professor dando, ou a escola dando a possibilidade de que essas pessoas, que elas não se conformam a um padrão pré-existente, pré-estabelecido, preconceituoso, que elas sejam alvo de zombarias, chacotas, agressões de todos os tipos, desde as agressões morais até as agressões físicas, né? E aí, por falar em agressões físicas, eu queria ler aqui um trecho com vocês, o exemplo da Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil, que é um estudo realizado em 2016, que aborda experiências de adolescentes e jovens com orientação sexual diferente da heterossexual. Nela, dados alarmantes. A pesquisa evidencia que 73% dos 1.016 jovens respondentes informaram ter sofrido agressão verbal por conta da orientação sexual. 27% afirmam ter sido agredidos fisicamente. E 60% dos entrevistados afirmam se sentir inseguros na escola. Percebam que essa situação não é uma situação que ocorre no Brasil, né? Então, por exemplo, há estudos que mostram em vários países do mundo a perseguição contra pessoas LGBTQIA+. Então, isso não é uma exclusividade nossa. Como o Denner falou no início da fala dele, o nosso país é um dos campeões, um campeão principalmente no extermínio das pessoas trans, né? Então, nós temos um dever na escola, e um dever como professores, e aí eu estou falando da minha posição como professor e formador de professores, de trazer esses assuntos à tona para que a escola seja uma escola mais pacífica, em que se respeite o outro, que se respeite a liberdade das pessoas serem quem elas são, e nós, professores, tenhamos essa sensibilidade de perceber se nós estamos sendo pessoas que têm atitudes inclusivas ou reacionárias, né? Queremos dar um continuismo às coisas do modo que estão, fingindo muitas vezes. Muitos professores, não raro, dizem, né? Se você questiona, por exemplo, para professores sobre a sexualidade, se esses temas de serem tratados na escola, embora sobre a deficiência tenha uma abertura e parece que é politicamente incorreto falar que isso não deva ser tratado na escola, quando se trata da questão da sexualidade, de orientação sexual, aí o assunto já é outro. Muitos professores vão alegar, não raro, dizer assim, mas aí isso daqui na nossa escola não tem esse tipo de problema, não. Quando não dizem, isso é problema a ser tratado pela família, não é pela escola. Então, esse espaço acaba sendo um espaço de negação, né, daquele que não é para estar ali, né, aquele é o nosso não lugar. Então, nesse sentido, a escola precisa de uma abertura, quando você fala assim, Denis, você considera a inclusão também das pessoas LGBTQIA+, na escola. Nós vimos um movimento fortíssimo contra a ex-presidente Dilma, quando quis trazer ao debate essas discussões. Todos nós aqui sabemos como as bancadas reacionárias, né, principalmente a bancada da Bíblia, lutou contra, e o tanto de fake news que houve no sentido de dizer que o que nós queríamos, trazendo a discussão de gênero para a escola, para a sala de aula, era converter em gays, eu não sei se é essa palavra que se diz, mas queríamos transformar as crianças, né, em gays, em lésbicas, né, e isso tudo mais. Tanto é que foi um discurso fortíssimo do atual presidente, no sentido de dizer que era esse o mote, e foi escolhido o movimento LGBTQIA+,
para ser o alvo de todas as agressões e para eles se unirem numa causa, né? Então, se uniram, centrou-se a discussão contra o movimento, e aí nós temos uma escola que tenta fazer uma discussão desde a década de 70, já sobre esses assuntos de sexualidade aqui no Brasil, mas que isso toda vez esbarra nessa problemática, que é a problemática das pessoas reacionárias que vão dizer que não é o espaço da escola um espaço para esse tipo de discussão, não é? Porque isso é uma questão da família, ou que não pode ser colocada na escola, e quando a gente tem uma escola que não respeita o outro nas suas individualidades, nas suas orientações, aí nós estamos educando para um mundo, né, cada vez mais capitalista, né, porque é um mundo mais egoísta, né, individualista. Então, nós temos que pensar numa escola mais solidária, né, que tenha um cuidado, né, tenha um cuidado com o outro, que pense nas pessoas, ou seja, usando o termo que você mesmo usou, Denner, uma escola mais inclusiva, né, porque quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa nas pessoas, elas serem recebidas, né, então a inclusão é diferente de você querer integrar todo mundo, né, então você no sentido de pegar e receber as pessoas, e as pessoas é que tem que se adequar e se esforçar para estarem ali naquele espaço e se adequarem àquele espaço. A inclusão, todo mundo tem que se esforçar para que todos sejam bem recebidos e consigam levar, né, as suas ações naquele ambiente, ações de aprendizagem, ações de convivência, as suas interações naqueles espaços, naqueles ambientes, da melhor forma possível, com todos sendo solidários uns com os outros, né? Senão, qual que é o sentido da escola? Né? Que sentido que é esse de uma escola que ela vai educar? O mundo já está fazendo isso muito bem, de colocando uns contra os outros. Né? Então, o papel da escola tem que ser esse, né? Tem que ser esse papel, um papel acolhedor, um papel de solidariedade, um papel de respeito, né? De confiança no outro, né? Uma escola mais humana, né? Então, eu vou pegar o eixo desse silêncio, hein? Eu acho que foi muito assertiva essa sua fala, no sentido desse impedimento, né? Existe um impedimento intencional de se fazer essa discussão, de se fazer esse acolhimento e dessa aceitação das crianças fora do padrão heteronormativo, né? Cis-heteronormativo. Primeiro porque se entende, né, que o ambiente educacional é um ambiente que você está educando como a pessoa deve ser. E aí perpassa não só como que ela deve, no conteúdo que ela deve aprender, principalmente lá no ensino fundamental, mas como ela deve se comportar na sociedade. E eu percebo que existe também esses parâmetros, né, para se orientar o aluno, como ele deve se comportar enquanto homem, como ele deve se comportar enquanto mulher. Então, parece que ele está sendo educado para reproduzir, né, o binarismo, né? A menina tem que reproduzir a performance da menina corretamente, e ali, se ela desviar disso, a professora vai fazer esse papel. Olha, a menina tem que sentar com as pernas cruzadas. Olha, você está, né, reproduzindo aí, reforçando aquele, como se fizesse parte da educação dela ali no ambiente escolar. O menino também, não desmunheca, não faz isso com a mão, não fala desse jeito, né? Ou até, olha, homem não chora, né? Até para crianças muito novas. E aí tem esse argumento também de se falar que eu posso dar essas dicas aí comportamentais mais sutil, sem entrar na questão frontalmente, porque isso tem que ser discutido em casa pela família, né? Gente, a gente sabe que uma grande parte dos abusos sexuais acontecem dentro de casa, por familiares, pais, irmãos, tios, pessoas que estão lá dentro do ambiente doméstico. E se não for a maioria. Então, é difícil, dentro de um cenário, de uma realidade dessa,
você dizer que o correto é você atribuir totalmente essas questões de sexualidade para os pais, para as famílias. Eu acho que é um papel de responsabilidade dos educadores, já na fase bem tenra das crianças, explicar quais são as partes íntimas dessa criança, entendeu? Que pessoas estranhas não podem tocar nesses locais. Precisa falar, né, coisas mais elaboradas de sexualidade, mas dizer, entendeu? Que existe parte do corpo que que apenas ela pode ter acesso, outras pessoas não podem ter acesso. Se tiver acesso, ela tem que contar para alguém, coisas assim, porque a criança ela tem que aprender a se proteger desde cedo, né? Fala-se que você não pode falar sobre diversidade sexual na escola, mas você sabe que crianças já com menos de 10 anos já têm acesso a celular, a tablet, e têm acesso a todo tipo de informação, né? E muitas vezes de forma distorcida. Então, eu acho que é mais do que claro que o papel do educador é sim abordar esses temas, né? É sim conversar sobre isso, porque naquela sala de alunos pode ter algum aluno, né, homossexual, pode ter algum aluno transgênero, e que esse aluno ele tem que se sentir acolhido. Ele não pode ficar à mercê de bullying, ele não pode ficar à mercê da provocação e da exclusão dos outros alunos e até dos professores. Infelizmente, isso é usado muitas vezes, até pelo próprio professor. Vamos ver se ele aprende a ser homem, vamos ver se ele muda esse comportamento, ele vendo que isso está causando para ele esses efeitos negativos. Então, é uma forma de perniciosa com esses bullying, até como uma repressão educativa. Isso é até usado dessa forma. Então, eles nem pensam em criar uma rede de acolhimento, de proteção e de se abordar o assunto dentro da sala de aula e orientar o resto da turma a receber aquilo como natural, né, como normal. Porque para o nosso padrão de pensamento social, o natural é a heteronormatividade. Então, se o natural é a heteronormatividade, por mais que a gente fale que existe a diversidade sexual, isso não vai afetar a natureza da pessoa, né? Eu acho que isso é uma prova que eles dão que isso não é natural, isso é construído, que a sexualidade é construída. Por isso, todo esse medo, né, de que a pessoa saiba que essa sexualidade, ela pode ser diversa, ela não precisa ser rígida. Se você for hétero, só porque você acredita que é só isso que existe, essa heteronormatividade, para mim, ela é fingida, ela não é autêntica. Agora, se você for uma pessoa hétero, apesar de ter liberdade de ser qualquer outra coisa, acho que essa pessoa está sendo autêntica. As coisas que você falou, Suri, elas me afetam muito. Por exemplo, né, quando você fala da questão da escola, e o tanto que a escola é uma coisa tão engraçada, porque assim, os padrões, né, e agora com a questão da militarização, isso está voltando muito, né, por exemplo, as filas, né, então, você tem a fila das meninas e a fila dos meninos. Então, essa binariedade, ela é o tempo todo reforçada na escola, né? E quando você fala também, uma outra coisa que você falou que também me culpou assim, eu lembrei na hora. É um outro fato, mas eu vou deixar para falar depois, porque agora também gostaria de falar de um assunto que é muito interessante também. Quando nós somos permitidos por esses profissionais da escola a sermos alvos, né? Também ali nós mostramos uma fronteira, não é? Então, nós somos o limite à fronteira, né? Aquilo que não deve ser, aquele comportamento que não deve ser reproduzido, aquele comportamento que tem um protagonismo nisso, né? Que é o de ser o alvo, né? O alvo dessa agressividade para que ele não seja estimulado. Então, há essa compreensão também de determinados professores. Né? Como se fosse exatamente. Isso, né? Então, tem professores que mostram que eles pensam exatamente isso. E aí, eu estava escrevendo um texto, pensando sobre essas coisas, e aí foi bem no momento que eu recebo um convite, né? Então, eu estava escrevendo, lendo sobre essas coisas, escrevendo.
e aí recebo um convite de uma colega para integrar um grupo do WhatsApp de professores, né? Que eram meus colegas que vinham fazer 20 anos de formação. Não é bonito? Aí, esses colegas colocam lá no grupo, né, todos os professores formados, né, então, a gente se formou aqui na Federal de Goiás, né, então, todos os professores formados, há 20 anos, ia ter uma comemoração, e aí nesse grupo começou, depois, como todos os grupos, começam as pessoas a trazerem outros assuntos, que o grupo foi feito para marcar uma data, um horário para comemoração, mas aí começam a trazer outros assuntos. Uma dessas pessoas coloca no grupo uma foto de uma pessoa trans, e aí era depreciativa as imagens, eram depreciativas, dizia-se assim, né? Olha aqui, aí no primeiro quadro, era filhão, eu vou te mostrar uma foto do seu pai, que era um homem trans, né? Quando era mais jovem, né? E aí, estava essa pessoa com um homem trans, com uma criança no colo, aí no outro quadro, mostrava o filho dele adolescente, vendo uma foto dele quando era da mesma idade do filho, mais ou menos, né? E aí, que não tinha feito a transição ainda, era uma mulher, e com aquele corpo de uma revista, porque era uma pessoa famosa. Exato. Capa de revista. E aí isso virou um meme, aí todo mundo começou a rir e tal, e eu, gay no grupo, né, falei, gente, mas não é a graça nisso, né? Por que isso é engraçado? E aí eu fui problematizar a situação. Então, o professor que postou, ele falou, fui eu que postei e tal, e não sei o que lá, e eu vou sair do grupo por causa disso, não sei o que lá, porque eu fiz um questionamento. Eu não achava certo depreciar. E aí, como você disse, Suri, um professor, imagina, e aí eu coloquei a situação, agora você imagina um professor numa sala de aula ridicularizando uma pessoa trans, ridicularizando uma pessoa homossexual. Então, esse professor, ele vai reforçar um preconceito, não é? E no grupo todo de professores, ele reforça um preconceito. E aí ele legitima, ele diz para os outros que são alunos, e quer queira, quer não, existe uma hierarquia na escola em que os alunos se sentem autorizados pelo comportamento do professor a fazerem determinadas coisas, ele vai interpretar aquele comportamento do professor, de uma crítica a uma pessoa trans, ele vai olhar aqui e vai falar, eu posso fazer piada dessas pessoas, porque essas pessoas, elas são passíveis de serem objeto do meu gracejo. E aí, o que acontece? Eu faço essa crítica no grupo, essa pessoa sai, aí o grupo que um monte de gente tinha rido, que eram em torno de mais de 20 pessoas, um monte de gente tinha rido no grupo, dado risada mesmo naquela situação, comentado e tal. Quando eu começo a criticar, o professor sai, as outras pessoas começam a falar, não, o professor já saiu, isso não cabe aqui você falar isso aqui mais, não, você não tem que falar isso. A pessoa que se sente ofendida e que vai contra-argumentar, ela é silenciada. Então, há um silenciamento, não é? Então, essas nossas vozes, por mais que a gente ache, hoje em dia, em pleno século XXI, retomando a pergunta do Denner, que as nossas escolas, elas estão mais inclusivas, nós estamos trazendo essas discussões, as pessoas, elas se expõem mais, por mais que se tenha isso, há um movimento oposto no sentido contrário, que é um movimento reacionário muito forte, no sentido de querer que as pessoas continuem, né, sendo politicamente incorretas, ou seja, não respeitar pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas mulheres, não é? Pessoas pobres. Qualquer resistência contra isso é visto como o famoso mimimi, né? Exatamente. Então, a gente está sendo muito manhoso, não sabe falar nada, exatamente essa questão do mimimi. Então, quando você fala, não, mas por que isso é engraçado? A simples pergunta, por que isso é engraçado, que vai constranger o outro, porque tudo bem eles constrangerem a gente, falarem
né, depreciarem o cabelo da pessoa negra, depreciar a cor de pele da pessoa negra, depreciar os gestos de uma pessoa afetada, né? Então, se homem ou se mulher. E aí, tudo bem. Mas se essa pessoa que é o objeto, se ela for, aí pronto. Aí a pessoa é a mimizenta. Aí ela não pode, aí não pode falar nada para você, que você já está cheio de dedos. Então, só para reforçar essa ideia, num ambiente só de professores formados, e a maioria com pós-graduação, assim como eu, essa compreensão de que o outro, né, que é diferente a mim, né, ele pode ser objeto do meu escárnio, né? Então, isso né, é um absurdo, né? Então, só para pegar 2 pontos aqui da fala da Suri que me afetaram. É muito interessante, Luciano, trazer isso, porque dá para a gente, inclusive, questionar a própria palavra violência, né? O que a gente entende como sendo violento. Porque para essas pessoas, para esse grupo que está muito bem estabelecido, que está confortável na sua posição no mundo, quem quer subverter a situação, quem procura uma perspectiva de equidade é o violento, né? Você problematizar essa questão te faz uma pessoa violenta, né? E o problema, acho que o principal problema aí, o maior, talvez todos esses problemas são importantes, né? Mas o maior é quando a própria existência é entendida como violenta, né? O fato de eu existir no meu corpo, de eu amar quem eu amo, já se torna algo violento, né? Aí eu queria direcionar uma pergunta agora para o Erasmo, né, que está lá na sala de aula e vai poder nos ajudar a pensar um pouco sobre isso. E depois, claro, com certeza eu quero ouvir a Suri e o Luciano também. Uma vez, né, numa conversa com a Suri, aí, ela já participou de outros projetos meus, né, como eu falei, a gente já realizou uma entrevista juntos, e aí peço licença para contar sobre uma fala sua, Suri, não sei se você se lembra, né, dessa nossa conversa, em que você disse assim, sobre a questão dessas discussões, né, dessas temáticas de falar sobre comunidade LGBT na escola. De que muitas vezes o discurso vem dessa forma, né? Suri, eu te aceito como você é, só não quero que meu filho saiba que você exista, né? Só não quero que as crianças saibam que pessoas como você existam, né? Então, e aí você até colocou esse questionamento, né? Então, que tipo de aberração eu sou? Né? Para não poder, para que minha existência tem que ser apagada do mundo, né? Não pode existir nesses espaços nenhuma discussão sobre essa temática. E aí eu queria ouvir o Erasmo, né, e depois, claro, vocês dois também, para falarem um pouco sobre as barreiras que nós encontramos, primeiro na questão da invisibilidade, né, dessa temática dentro da sala de aula, e nas barreiras que a gente encontra quando a gente quer promover discussões como essa, né? Talvez resistência, inclusive, dos próprios alunos, por preconceitos advindos dos pais, barreiras estruturais, né? O que acontece? Por que até os professores que querem trazer uma perspectiva mais crítica, né, trazer umas discussões diferentes, ainda acabam encontrando essas barreiras na escola? Realmente, é um assunto assim ainda muito delicado na escola, né? Nas aulas de matemática, então, parece que a gente não acha muito essa brecha para falar sobre isso, né? A gente fica muito ligado ao conteúdo, aos números, mas eu não perco essa oportunidade. Sabe? Eu rebato muito o preconceito, né? O bullying, falas racistas, preconceituosas com relação aos homossexuais. E é assim, um exercício, sabe? É um exercício. E muitas vezes a gente encontra uma resistência não só por parte dos alunos, mas por parte da gestão da escola, por parte de outros colegas professores. Tudo que o Luciano falou é muito presente na escola ainda. Assim, eu vejo uma evolução desde a época que eu era aluno, não só nesses 15 anos que eu sou professor, mas é uma evolução muito lenta,
A gente não pode caminhar tão lentamente, sabe? Eu fiquei, assim, muito atento às falas da Suri, como elas foram, assim, coerentes, né? Como retrata realmente o que acontece na nossa sociedade, né? Então, eu acho, Denner, que é um exercício que a gente não pode desistir, né? E que nas aulas de matemática, que é a minha realidade, eu tenho que aproveitar cada brecha, cada oportunidade que eu tiver para tocar nesse assunto, né? É claro que é muito delicado, a gente tem que ter um tato para a gente não tornar a reação pior, né? Porque tem pessoas que são reacionárias. Então, é um exercício, e não é fácil. Eu, só comentando um pouquinho da fala de vocês, retomando essa questão aí das piadinhas, né? O curioso, eu costumo dizer que as pessoas que atribuem mimimi a quem critica as piadas, essas pessoas nunca são alvos, né, dessas piadas, né? Você nunca vai ver uma pessoa negra que está sendo alvo de piadas falar, é só um mimimi, né? Ou uma mulher, ou uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa LGBT. As únicas pessoas que falam que essas piadas são inofensivas, que não tem problema nenhum, são pessoas que jamais são alvos dessas piadas. Isso é bastante curioso, né? Eu acho que, assim, que cultura é essa? Onde o engraçado, o divertido, sempre tem que ter alguém que está sendo ridicularizado. Será que nossa criatividade para fazer humor não consegue superar isso? Só consegue olhar para aquele humor que alguém está sendo diminuído, inferiorizado, né? E eu acho que os próprios humoristas precisavam encarar isso de frente, né? Ao invés de falar que está tudo muito careta, que está tudo ficando chato, está tudo ficando censurado, né? Olha para o efeito daquela sua piada, olha para o efeito daquela sua brincadeira. Você está brincando com gente ali que tá sendo excluída, segregada e muitas vezes até morta a partir disso. Porque, né, quando o Luciano fala que o próprio professor reforça na sala de aula uma brincadeira, uma repreensão, e que aquele aluno vai se sentir na liberdade também de fazer isso, exatamente a leitura que aquele aluno está lendo está sendo, aquela pessoa está errada, aquela pessoa, porque ela é daquele jeito, ela tem que ser castigada de alguma forma, ou na sacanagem, ou apanhando, ou e aí o efeito extremo disso é que esse aluno daqui 20 anos como adulto, ele pode encontrar um travesti em algum lugar e matar o travesti só porque cruzou com ele na esquina, ou porque bateu no carro dele, né, ou porque está no bar, esbarrou e derrubou bebida nele, então é travesti, vai morrer, né? E isso é uma das coisas que eu tento também falar muito, que muita gente fala, a pessoa morreu, era LGBT, não foi porque LGBTfobia, foi porque se desentendeu, foi porque a nossa sociedade é violenta, não foi, porque mais de 90% dos casos, se não fosse uma pessoa LGBT envolvida, não ia acabar em morte, né? Se uma pessoa bate no carro da outra, o cara vai lá, é uma pessoa cis, é um homem, uma mulher, provavelmente ele não vai agredir aquela pessoa até a morte. Agora, se é uma travesti, vai falar, travesti ainda, bateu no meu carro, vai morrer. Por quê? Porque é uma vida que não tem valor. Desde a época da escola, ele aprendeu que aquela vida não tem valor lá, já com o professor, já com os pais, lá na igreja, né? Então, olha em quanto lugar ele foi reforçado de que aquela vida não é valor e que se incomodar ele um dia cruzar na frente dele, ele pode extravasar toda a agressividade dele, usar como até válvula de escape e exterminar essas pessoas. E aí retrata aí o índice de violência contra pessoas LGBTs. Eu acho que a raiz do problema está aí, esse não enfrentamento na escola, né? Porque ninguém nasce preconceituoso, o preconceito se ensina. Do mesmo jeito que a conscientização se ensina, o preconceito também se ensina. Então, quando você está impedindo que a educação sexual é você abordar a diversidade sexual, falar, olha, existem sim pessoas gays, existem sim pessoas trans, isso faz parte da diversidade, da pluralidade, faz parte da natureza humana, isso não é pecado, isso não é crime, isso não é falta de caráter, não é nada disso, são pessoas que têm que ser respeitadas, né? Só isso que vai ficar, se isso não é dito dentro de uma sala de aula, o preconceito vai ocupar esse espaço. E aí
depois a gente mudar a cabeça dessa pessoa depois dele com 30, 40 anos, é muito mais difícil, é praticamente impossível. É muito legal, né, Dênio, essa temática aí. Deixa Luciano, eu só apropriar aqui, de novo. Eu posso só acrescentar um negocinho, porque eu quero que você fale sobre isso também. Tá? Vocês tocaram nessa questão da visibilidade, né, da questão da construção de estereótipos sobre as pessoas LGBTQIA+, né, e que a escola pode ser um espaço que tanto combate esses discursos quanto reforça, né, e uma outra frente, assim, que tem auxiliado na construção desses estereótipos é a mídia, né? E aí eu queria também que vocês falassem um pouco sobre isso, sabe? Sobre a visibilidade da comunidade LGBTQIA+, sobre esses estereótipos que têm sido construídos e sobre como vocês veem esses espaços que essa comunidade tem conquistado na mídia, né? Não que sejam espaços positivos ou negativos, né? Justamente sobre isso que eu queria que vocês falassem um pouco, sobre a presença hoje de personagens, né? Da comunidade LGBTQIA+, em filmes, em novelas, como que vocês têm visto isso, tá? Desculpa te interromper, Luciano, por favor, pode prosseguir, mas eu só queria que vocês comentassem também, né, falassem um pouco sobre essa questão da mídia, se for possível. Tá ótimo, claro que sim, Denner. Me perdoa, é porque a Suri, ela fica falando as coisas, e aí ela pega e fica, né, cutucando a gente para falar de outras coisas, né? Então, quando você estava falando, Suri, e aí, aí eu pensei no termo, eu até comentei com o Denner, foi até um texto, é um texto pequenininho, né, que é do psicólogo Batista, que é um texto de 99. E aí ele vai falar do amolador de facas. Eu vou ler um pedacinho aqui, né? Então, o amolador de facas se refere a pessoas que indiretamente colaboram com o massacre cotidiano de corpos. Não de todos os corpos, somente daqueles considerados como outro, diferente, que por esse motivo podem ser eliminados. Ele aponta discursos considerados científicos em momentos anteriores de nossa história, que visavam diminuir o outro, enquanto negros viviam em condições subhumanas em senzalas, teorias médicas os classificavam como sub-raças. Em contrapartida ao avanço público das mulheres, uma psiquiatria as definia como histéricas, frágeis e nervosas. Trabalhadores eram vistos como fomentadores de desordem, promíscuos e perigosos, justificando a construção de vilas operárias pelos patrões para o maior controle e vigilância. A homossexualidade é retirada da devassidão e colocada na trama do inconsciente, por uma psicanálise trazida da Europa ao Brasil, na década de 20. Sai o degenerado, o viciado e amoral, e inaugura-se o perverso, a pequena criança vítima da fatalidade de Édipo. Na mesma época, a sexualidade ganha vital importância para o conhecimento da natureza humana. Nada pode ser escondido, desreprimir e confessar as técnicas propostas para o bom funcionamento psíquico. A sexualidade torna-se mistério, mistura-se a alma, e o olhar dos novos psicanalistas, defensores da eugenia, da melhoria da raça, penetra vigilante nos pequenos atos do cotidiano. E isso penetra para todo mundo. E já fazendo um link com a pergunta feita agora por você, Denner, obviamente, nós temos sido mais representados. Contudo, percebam que há uma caracterização. Caricaturização. Exatamente. Obrigado, Suri. Nada. Eu não vou conseguir repetir essa palavra. Né? Então, nós somos caricaturas quando nós somos representados. Né? Uhum. Por exemplo, não pode ter um homem, né, uma pessoa com rosto, né, de homem, e que seja
afetado, né? Tem que ter aquele rosto de homem, mas pode ser gay, mas tem que ter um comportamento mais masculino. Quando nós somos representados em novelas, geralmente somos, né, assexuados, né? Não mostra muito, por exemplo, de uma novela que tinha um gay que era empregado de uma pessoa lá e tal, e era ridicularizado o tempo todo, porque ele era motivo de ser ridicularizado. Me recordo só de uma novela em que teve um respeito muito maior em relação a essa questão da homossexualidade, no caso, que foi uma novela em que tinha um rapaz negro, eu não me lembro o nome da novela, tinha um rapaz negro e um outro rapaz, e ambos eram de classe média, e eles acabam tendo um relacionamento e tal, mostrando normalmente. Mas, ao mesmo tempo, me recordo de uma novela em que eles tentam fazer um casal de mulheres lésbicas, mas aí escapava do fetiche heterossexual masculino, branco, que é de duas mulheres transando, mas que elas tinham que ser mulheres jovens, com corpos bem definidos, porque eram duas mulheres idosas, né? E acaba que ocorre uma explosão lá e essas duas morrem lá naquele shopping, porque havia uma rejeição enorme a essas duas. Salvo engano, a novela era Torre de Babel, salvo engano. Mas há muito uma aversão a essa temática ainda, né? Embora... Vide os filmes, né? Quantos filmes a gente vê as representações, eu vou falar do meu lugar, que a gente vê lá e fala assim, poxa, quer dizer que a gente não pode ser feliz então? Olha, aquele filme que ganhou o Oscar, por exemplo, de melhor diretor, O Segredo de Brokeback Mountain, quando ele mostra lá um casal, e aí o que acontece no final? Um deles morre. Quantos outros filmes que a gente vê isso sendo identificado no cinema? Há um casal, aí eles querem assumir, viver e tal, aí um deles tem que morrer, porque assim... Para eles, não pode assim, ser permitido ser feliz, né? Parece que uma dessas pessoas tem que morrer. Isso eu estou falando, né, da visão de muitos filmes que eu já assisti, que é uma temática recorrente, né? Então, quando você tem algum filme que foge, né, que foge dessa receita, assim, é um ou outro que acaba fugindo dessa receita. A maioria, né, eles seguem... ipsis literis essa receita. Talvez porque muitas pessoas conheçam, né, situações de pessoas que sofreram muito, né? Tem um livro, não sei se vocês conhecem, um livro que foi muito famoso, porque como eu sou um pouco mais velho, O Terceiro Travesseiro, não sei se vocês já ouviram falar, e aí mostra aquela tristeza, né, no fim, que eu tenho que morrer. Aí eu fico, ai meu Deus, tudo tem que ser isso, né? Por quê? Gente, a gente também pode, né? A gente também pode ter uma vida, também pode ser livre, também pode viver, mas é porque a eliminação dos corpos, né? Desses corpos que destoam do que eles consideram como a norma, né? Como a norma, porque a norma normal, né? O natural, chegam ao ponto de dizer natural, porque o biológico reforça essa ideia. Então, acaba que as mídias vão reforçar muito essa ideia, embora as pessoas, a visibilidade de mídias alternativas agora esteja colocando muito mais, né, muito mais fortemente as pessoas que não seguem a cisgeneridade ou a heteronormatividade pré-definida, pré-estabelecida, em evidência. Vide, por exemplo, aquele programa, que é um programa estadunidense, mas aqui no Brasil já teve algumas versões, inclusive em TVs brasileiras, que é aquele da RuPaul Drag Race, por exemplo, não é? Então, nós temos essas pessoas que elas são lá e elas vão lá como artistas, mostrar o que elas fazem, né? Não estão lá para serem ridicularizadas, né? Elas estão lá como pessoas que são artistas, que para dar visibilidade, inclusive, para as pessoas. E eu conheço pessoas que gostam muito do programa e que não são LGBTQIA+.
não é? Que eles gostam de assistir, que essas pessoas se colocam, pessoas, e quem não tem, quantas pessoas não tem um irmão gay, né? Os meus irmãos todos são héteros, né? Eles me têm como gay, e a gente não se vê tão representado nessas mídias. Ao menos eu não me vejo da maneira como eu gostaria que a gente se visse, com mais naturalidade, uma pessoa trans. Olha como a Suri pode dizer para a gente, as pessoas trans são consideradas como se elas fossem alienígenas. Como assim? Você é trans, Suri? O que é isso? O que você é? E aí, quando a gente vê, por exemplo, estuda sobre trans e começa a assistir isso, a gente vê pessoas que trans, né? Então, eu já vi vários depoimentos no YouTube de mulheres, né? Que aí agora são homens trans, antes eram mulheres e se relacionavam com mulheres. E agora, homens trans, né? Algumas estão se relacionando com homens, né? Alguns homens trans estão se relacionando com homens. E aí a sociedade quer dizer não, mas aí você não se define, aí você não sabe o que você quer, né? Então, é aquela velha ideia de não respeitar a ideia reacionária, de dizer que as coisas são assim, porque está escrito, mas está escrito aonde? Num código genético. Que código genético é esse que explica as pessoas intersexo, então? Que código genético é esse que consegue explicar que as pessoas, elas sentem uma atração diferente daquela que a maioria sente? Aquelas pessoas que elas não se identificam com o próprio corpo no qual elas nasceram. Então, o que é isso? Não, aí eu falo, não, a Bíblia diz. Aí quando você não consegue vencer por outra coisa, é porque na Bíblia diz que isso é errado. Homem, homem, mulher, mulher. E pronto, acabou. E aí é como se aquilo esgotasse qualquer possibilidade de uma discussão, das pessoas se mostrarem, das pessoas se colocarem como sujeitos no mundo. E porque sujeitos no mundo, sujeitos também que também querem ser felizes. Que a gente não quer morrer nos filmes. A gente quer ser feliz, isso também. A gente quer ser feliz. Tem gente que quer ter família, quer construir uma família, que quer casar com um parceiro. Eu casei com o Bruno, né? Nós somos casados. Mas a gente preferiu, né, não adotar. Isso também, eu imagino que é um sofrimento para muitas pessoas heterossexuais que decidem não ter filhos. Porque elas acabam mesmo sendo heterossexuais, estando dentro dos padrões estabelecidos socialmente, pré-estabelecidos socialmente, elas fogem, escapam de alguma medida, porque elas dizem, não quero ter filho. E quantos não sofrem com isso também? E elas sofrem com isso, e às vezes, com esse sofrimento, algumas dessas pessoas conseguem ter um pouco de empatia conosco, né? E olhar, nossa... Aí elas ficam, nossa, agora eu estou sentindo essa cobrança de me adequar, de ter que ser assim. Quantas pessoas não sofrem, quantas mulheres não sofrem porque elas dizem, eu não quero ser mãe. Como se a mulher ela fosse obrigada a ser mãe. Ela nasceu para ser mãe, ela não pode escolher outra coisa. Então, nós temos uma sociedade que mostra isso o tempo todo, né? Nós vemos, né? Não somos só nós, né? As mulheres são muito representadas assim, né? Não é só o movimento LGBTQIA+, as mulheres também são muito vitimizadas também pela mídia, né? Então, que a mulher tem que estar, né? E nós temos várias piadas, né? Piadas que falam de mulher, de onde é o lugar da mulher, né? Mulher boa, como que é o comportamento dela. A Suri falou disso agora há pouco, né? Que a perninha tem que ser cruzada, né? Que tem que ter um determinado comportamento. Então, nós sofremos isso o tempo todo. E aí nós temos que nos posicionar. Estamos nos posicionando mais, e por isso nós temos mais visibilidade, inclusive pelas mídias, muito mais pelas mídias alternativas do que pelas mídias tradicionais. Essas mídias tradicionais, eu vou entender como essas, por exemplo, essas mídias televisivas que abrangem, assim, sei lá, quase que a totalidade do território nacional, né? Eu acho que não quase a totalidade, né? E aí as outras mídias alternativas, que têm uma visibilidade muito menor, elas estão se colocando, se projetando, né? Então, quantos documentários sobre essas pessoas que a gente tem para entender quem são essas pessoas, que estão disponíveis no YouTube, por exemplo, e que muitas pessoas nunca se deram ao trabalho de fazer uma pesquisa para ver sobre isso, né? Então, eu acho que
aí a escola exerce um papel muito importante, né, de dar desse espaço para essa discussão e para essa visibilização de outros corpos, né, de outros seres e outros sujeitos no mundo, com o mundo e com os outros. É importante você colocar isso, Luciano, assim, da gente precisar contar histórias positivas também, né? Da gente anunciar, né, além da gente denunciar uma realidade, a gente poder anunciar a possibilidade de mudanças, né? E eu vejo que a gente viu isso, né, em alguns espaços, em alguns momentos, principalmente na política. Eu vejo que os movimentos sociais contra um movimento muito grande conservador que vem crescendo, em contraponto a isso, né, tem se colocado mais, tem se articulado e buscado superar essa situação de que, inclusive, a política não é lugar para as pessoas LGBTQIA+. E a gente tem alguns fatos aí expressivos, relevantes para falar das últimas eleições, né, como a eleição de 3 deputadas, mulheres trans, né, que foram eleitas na última eleição que foi feita para esse cargo, né. A gente teve também agora nas últimas eleições aí para prefeitos e vereadores, a gente teve a Duda Salabert, também mulher trans, né, a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, né. Olha como isso é importante, como isso é expressivo. E a Erika Hilton em São Paulo, né, essa mega metrópole aí, eleger como a quarta vereadora mais votada, né, da cidade de São Paulo, uma mulher trans, negra, né? E aí eu queria saber de vocês, se vocês acham que esses fatos podem, né, a gente pode enxergar isso como algo positivo, ainda é pouco, a gente quer mais, né? Se isso vai nos ajudar a combater, inclusive, essas frentes que estão na política, que vem dizer de ideologia de gênero, né? Qualquer discussão sobre gênero é ideológica, né? É entendida como algo a ser combatido, essa história de escola sem partido, a gente não pode tocar nesses temas que são vistos como tabu, né? Como que vocês veem esses fatos aí que, com certeza, causaram na gente um sentimento muito bom, né? Talvez aquela respirada, assim, de esperança, de que talvez a gente possa esperar coisas diferentes, né? Dani, você falou isso, eu vou passar para o Erasmo e para a Suri falar, mas só queria aproveitar isso aí, porque, inclusive, o Lula, quando ele faz o pronunciamento, logo na sequência em que que ele pode falar, porque foi anulado o julgamento dele em Curitiba, né, porque não era o local mais adequado, e agora vai ser Brasília, e aí ele teve o direito à voz novamente, e na fala dele, ele vai falar, inclusive, das minorias, e dentre elas ele cita os movimentos, né, dentre os movimentos, o LGBTQIA+. E eu achei maravilhoso, porque aí dá uma expressividade em contraponto, e um contraponto a um governo que ele faz a eliminação, ele prega a eliminação desses corpos, né, dessas pessoas, que elas têm que se adequar à maioria, né? Então, por exemplo, nós vimos o Jean Willis, que era um representante importantíssimo, né, para a gente. Ele teve que sair, inclusive, do Brasil, porque ele não quis virar um mártir, como a Marielle virou, né, um mártir, né? Ela foi assassinada, e ele não quis ser assassinado, então ele saiu, né, foi embora do Brasil. Então, nós estamos nessa situação, vivenciando, assim, esperançosos, com a sinalização de outras possibilidades, inclusive dando as mãos uns aos outros e elegendo essas pessoas, né? Aqui em Goiânia nós tentamos eleger também, né, um candidato também, ele é policial rodoviário, né? E aí ele também foi candidato, né, pelo PSOL, e ele é do movimento LGBT muito forte aqui em Goiânia, mas ele não conseguiu, né? Ele teve muitos votos, mas por conta daquilo mesmo que você explica na sua tese, Denner, matematicamente, né, das legendas, a quantidade, por isso que é importante entender a matemática por trás dessas coisas, por isso, né, a importância da leitura da tese do Denner. Então, ele acabou não sendo eleito, pessoas que tiveram menos votos que ele acabaram sendo eleitos, né? Então, por conta do partido e tudo mais.
Então, eu acho muito importante mesmo, nós estamos tendo visibilidade, né? A nossa voz está sendo ouvida. Quando essas pessoas estão lá, é o que a Suri, você comenta sobre uma conversa que vocês dois tiveram, você e a Suri, né? Olha só, eu não posso, né? A pessoa não pode saber que eu existo, né? Então, não pode saber que uma pessoa como você existe. Como assim? Aí não tem como, né? Essas pessoas estão lá ocupando cargos importantes, né? Elas nos representam democraticamente, são nossos representantes democráticos. Elas estão lá. Então, a voz delas tem que ser ouvida. Aí eu acho maravilhoso, né? Eu acho que aí é igual o Erasmo, um professor gay na escola. Uai, não tem como, né? Ele existe, ele está lá, né? Eu, um professor gay, formando outros professores. Eu estou lá, não tem como, né? E no curso de matemática, eu existo, né? Nós estamos nos posicionando e aí nós não estamos mais dentro do armário, né? Escondendo a nossa sexualidade. Porque eu já chego abertamente nos lugares e já falo, o meu marido Bruno, já falo logo para não ter nenhuma brincadeira de nenhum tipo. E isso é muito importante, né? Se posicionar. A gente precisa se posicionar e agir com naturalidade, né? As pessoas precisam notar que é uma atitude natural, né? É muito importante isso. E eu quero registrar aqui, assim, o quanto eu fiquei honrado, né, de participar dessa conversa com vocês. Aprendi muito. Estou muito feliz de ter participado dessa conversa. E esse fato, né, da gente ver pessoas LGBTQIA+, nos representando politicamente, assim, acende dentro da gente uma esperança de que as coisas vão evoluir a passos mais largos, né? E que a gente vai alcançar uma representatividade maior, conquistar o respeito da sociedade e ocupar o lugar que é nosso de direito, respeitando a todos também, né? Claro, mas ocupando o nosso lugar de direito. Queria colocar uma última questão, e aí aproveito, Erasmo, para pedir para você responder primeiro, né, e depois queria ouvir os demais colegas também. Esse eu gostaria que todos vocês dissessem, né, para a gente poder encerrar a nossa conversa. Depois temos o convite, né, Luciano? Temos mais um assunto para falar, mas para a gente finalizar, né, essa rodada aí de perguntas, de conversas, de debate, eu acredito, né, que nós tenhamos um público de professores, né, majoritariamente assistindo, acompanhando nossa conversa aqui, e eu acho que uma pergunta que ressoa na cabeça dessas pessoas, né, de professores preocupados com essa temática, de professores conscientes e críticos que querem fazer alguma coisa, é: o que eu posso fazer? O que eu faço na minha sala de aula? Eu que sou professor de matemática, de física, de química, ou sou professor universitário num curso de engenharia, ou eu sou professor de português, de história, sou professor num curso de direito. O que eu faço para poder, de alguma forma, colaborar com isso que vocês estão falando, né? Vocês estão denunciando uma realidade, anunciando possibilidades. Qual é o meu papel nisso tudo? O que eu faço? Né? Olha, eu acho que, assim, o que não dá para acontecer é o professor ser omisso na sala de aula, entendeu? É claro, assim, que para eu assumir a minha sexualidade na sala de aula não foi fácil, foi um processo, né? Porque no início a gente enfrenta muitas barreiras com isso também. Eu, como professor, já vi algumas piadinhas, alguns comentários de mau gosto. Então, eu já vivenciei isso na sala de aula como professor. Mas não dá para ser omisso. A gente tem que aproveitar toda a oportunidade para combater o preconceito. E não dá para ouvir alguma coisa que é incoerente, que agride de alguma forma, e você fazer de conta que não escutou. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. A partir do momento que você não é omisso, né, a nenhuma situação dentro da sala de aula, ou até fora dela, no ambiente escolar, né? Alguma situação que agride, que persegue, que discrimina, então você já está plantando a boa semente. Eu acho que isso é o ponto de partida. Agora, para onde a gente vai caminhar, eu confesso que assim,
às vezes eu fico um pouco perdido, né? A gente tem que buscar mais, ler mais, estudar mais e se embasar mais para você ter uma fala coerente, para você conquistar esse aluno, para você mostrar para ele que a diversidade existe e que não há mal nenhum nisso, né? E que é possível conviver com isso de uma maneira pacífica, com respeito, com amor. Concordo, Erasmo. Eu concordo com tudo que o Erasmo falou, e eu não vou repetir o que o Erasmo disse, não, porque eu acho que ele colocou muito bem. E eu vou dar um exemplo do que eu estou fazendo agora, né? Então, o que a gente faz, né? Por exemplo, quando eu leciono, eu faço, geralmente nas minhas turmas de licenciatura, eu peço para que eles escrevam para mim um memorial de formação. E nesse memorial de formação, tratando sobre as questões que eles vivenciaram na escola, né, o que marcou. E quando eles apresentam, né, é muito raro, né, eu ver algum aluno que fala sobre uma situação de preconceito contra pessoas LGBTQIA+, né, e mesmo aquelas pessoas LGBTQIA+, elas não se posicionam, né, elas não colocam. E aí eu peguei e eu cutuquei, né, para puxar esse assunto, para as pessoas comentarem. E aí, por exemplo, agora nós estamos produzindo alguns vídeos por conta do ensino remoto, e aí teve um aluno, um licenciando, que ele acabou tratando sobre uma problemática do LGBT na escola, né? E eu gostei demais. Ele faz uma pesquisa com professores e traz sobre. Ele explicou como que ele fez o vídeo para os alunos da escola também. Então, isso é muito importante para dar visibilidade para as pessoas, porque é um professor, né? Agora ele está na formação inicial, mas ele já dá aula, né? Que a gente tem bastante isso, viu, Erasmo? O Erasmo sabe. Viu, Denner e Suri. Eles estão em formação inicial, mas alguns já trabalham na escola e já dão aula. E aí ele se posiciona, né? E ele fala, ele se assume, e ele faz pesquisa sobre isso e comenta com os alunos. Então, eu acho muito importante a gente, enquanto professor formador, então, eu só quis compartilhar uma coisa que eu faço agora, não que seja uma prescrição, que todo mundo tem que fazer, mas é que eu senti a necessidade, tendo em vista as leituras, né, dos memoriais de formação, né, de cutucar para chamar sobre o assunto. Suri. Muito interessante essa forma aí, viu, Luciano? Acho que é bastante produtivo, assim. Eu, assim, como não educadora, né, como não da área, eu penso que, assim, como eu sou da área de humanas, e aí, com certeza, você tem aí, né, como o próprio Erasmo observou, dentro da área de exatas, o espaço para você penetrar nesses temas, ele é muito restrito, é muito difícil, né? E uma sugestão pode ser, assim, trazer notícias, trazer informações que estão acontecendo naquela semana, né? Um projeto de lei que pintou ali, que está sendo polêmico, girando em torno das questões LGBTs, ou uma notícia de uma violência, ou uma notícia de um bullying que aconteceu dentro de algum outro ambiente escolar, aí leva para a sala de aula, apresenta e fala, né? Vocês acham disso? Isso está certo? Não está? Vamos ouvir o que vocês pensam e vamos tentar construir valores a partir disso, né? Ou uma realidade de um outro colégio, um outro ambiente escolar, onde, né, acho que um tempo atrás, eu não vou lembrar, teve um grande colégio tradicional que permitiu, que liberou o uso de uniforme, né, que era rígido para meninas e para meninos, e permitiu que podia ser... que não teria mais essa rigidez, e que se o menino quisesse de sair, poderia ir. Parece que teve meninos que realmente adotaram, isso foi polêmico. Então, eu acho que seria aí uma estratégia, né? Você levar para dentro da sua sala de aula o que está acontecendo em volta desse tema por aí.
né, tanto na área da política, social, e na própria área de educação. E eu queria falar um pouquinho também sobre a questão que foi dito aí, da questão da visibilidade, né, nas mídias audiovisuais. Eu penso que se falar de sexualidade no geral já é um grande tabu, né? Exibir cenas de sexo, cenas de beijo nas novelas, nas séries, nos filmes, já se faz isso com muito cuidado, né? Se você exibe na sessão da tarde um filme com muitas cenas de relações e encontros sexuais, isso vai gerar um desconforto, muito mais do que exibir um filme onde se arranca a cabeça, né? Onde se mata, né? Então, parece que não vai ter má influência, vai ter má influência para a criança se ela vê duas mulheres se beijando, mas não vai ter má influência se um cara chegar lá e exterminar todo mundo, e aí o personagem vai lá e se vinga e mata todo mundo do jeito mais cruel também, e ele é dito como mocinho, né? Então, é essa cultura onde se naturaliza a violência e as expressões de sexualidade, de afeto, ainda se tentam varrer para debaixo do tapete. E aí, dentro desse olhar, quando você olha assim para a expressão audiovisual LGBT, isso se torna ainda muito mais restrito, porque quando você olha para uma pessoa LGBT, você só pensa em sexualidade, né? Quando você fala que aquele homem é hétero, aquela mulher é hétero, você nem vai passar com quem que ela está transando, quando ela transa, de que jeito ela transa. Agora, quando você fala que aquele cara é gay, já vem na cabeça da pessoa, com quem que ele transa? Como é que ele transa, né? Aonde que é que ele transa? Uma pessoa trans. Então, a pessoa LGBT, ela é vista só de uma forma sexualizada. Então, acha que quando você vai falar da vida da pessoa LGBT, você tem que falar de alguma forma sexualizada. Aquilo não pode ser natural. Aí ele é um médico, e ele é um médico que está ali como personagem, ele é gay, mas nem por isso vai ter que abordar a história dele enquanto gay. Muitas vezes isso pode ser o tema, mas não precisa, né? Como as mulheres trans. Por muito tempo, eu tinha a convicção de que não precisava ser uma pessoa trans interpretando o papel de pessoa trans, né? Porque a profissão de ator, atriz, é essa coisa de você enfrentar o desafio de ser no papel aquilo que você é na vida real. Mas eu fui mudando esse meu pensamento para entendendo o quanto isso, né, também é uma reprodução de segregação, de negação, né? Da mesma época que há muito tempo atrás você pintava uma pessoa branca para representar uma pessoa negra, porque essa pessoa negra não tinha oportunidade de fazer uma representação. Então você pode colocar trans, sim, em muitos papéis, só que você não precisa restringir e falar assim, eu vou colocar uma pessoa trans só quando eu quero abordar a transgeneridade como assunto. Se eu colocar a pessoa trans, eu tenho que falar da história dela enquanto trans. Não precisa. Você pode, como existe pessoa cis fazendo inúmeros papéis de várias coisas, a pessoa trans pode ser lá policial, médico, noiva, tudo, e ela pode lá estar identificado que ela é uma trans, mas isso não precisa ser problematizado. Pode ser só um aspecto pessoal daquela pessoa, como qualquer outro de qualquer outra pessoa, né? E aquela pessoa trans está exercendo um papel num filme, numa novela, como uma pessoa trans, mas isso não é foco nenhum daquele tema. Eu acho que isso tinha que ter esse olhar para a gente caminhar para uma naturalização cultural, né? E quando a gente fala também, que o Erasmo falou dessa coisa do que é natural e do que não é natural, gente, as pessoas LGBTs nascem de pessoas héteros, dentro de ambientes familiares héteros normativos, frequentam escolas, né, de padrão hétero, né? Ninguém virou gay ou trans porque lá na escola foi abordado sobre diversidade sexual. Então, é uma grande falácia achar que se você não abordar isso dentro da família, não abordar isso na escola, você vai estar evitando que as pessoas sejam LGBT e sigam esse caminho. Isso é uma grande mentira, né? Porque não falar disso não impede que as pessoas LGBTs existam, só impedem que elas sejam respeitadas e visibilizadas na sociedade, né? Só impede que uma pessoa, lá quando ela se torna adulta, ela deixa de expulsar o filho gay de casa, porque ela não aprendeu que isso na escola, que isso faz parte da humanidade. Que quando ele for dono de uma empresa, que ele vai recusar o currículo de uma pessoa LGBT, porque ele aprendeu na escola que isso é errado, que isso é proibido, né? Olha o quanto que isso afeta depois lá na sociedade, né? E aí era essa a minha fala final. Eu gostaria de agradecer muito essa participação. Para mim foi um debate riquíssimo. Me sinto honrada de poder contribuir, de poder participar, assim, com 3 pessoas que eu percebo, assim, que
que se dedicam, né, profissionalmente e pessoalmente nessa luta por essa visibilidade das pessoas LGBTI+. Gente, muito obrigada de coração. E fico à disposição aí para novos encontros. Obrigado, viu, Suri? Antes de agradecer vocês oficialmente, o nosso querido Luciano tem um convite, né, Luciano? Não estamos te ouvindo ainda, Luciano. Perdão. Agora sim. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, porque eu abri ele aqui para compartilhar com vocês. Por favor. O convite. Deixa eu ver se eu apresentar aqui a janela. Deixa eu ver aqui. Não sei se tá compartilhando. Está sim. Tá? Então, essa aqui é a nossa chamada, né, para publicação num dossiê temático da revista Temporização, é uma revista aqui da UEG, do campus de Goiás, aqui já a chamada é Relatos de Experiência LGBTQIA+, na docência, trajetórias dissidentes resistentes. Né? Então, aqui eu pedi para um amigo meu fazer um desenho, né? Para quem aqui tem um desenho como se representasse as pessoas numa escola, e aí tem um aluno que é provavelmente LGBTQIA+, e aí as crianças estão comentando em grupos sobre ela e apontando para ela, e ela está aqui sentada com a mão nos olhos, mas imaginando uma outra possibilidade. E isso tem a ver com um conto do Walter Hugo Mãe, que no conto dele, Modo de Amar, ele diz: quem se vê proibido de amar inventa outra realidade, uma realidade melhor, ainda que seja por fantasia. E nós queremos receber, né, assim, trabalhos dos professores falando sobre suas vivências, experiências na escola. Então, fiquem aí à vontade para mandar os trabalhos para a gente. Depois o Dene vai disponibilizar o link aí da chamada. Muito obrigado. Que legal. Obrigado, viu, Luciano? Então, reforço mais uma vez, né, a chamada aí para o nosso dossiê. A gente gostaria de convidar a todo mundo, não só para enviar trabalhos, mas também para compartilhar a chamada com colegas que sabem que tem interesse em discutir sobre o assunto, e às vezes tem experiências muito interessantes para contar, e acham que a área acadêmica não é para eles, né? Nossa, mas não tem espaço para mim, que sou professor de educação básica. Nesse dossiê, nós queremos vocês, professores de educação básica, falando sobre as experiências de vocês, né? Então, por favor, sintam-se muito bem-vindos para enviar relatos, para contar sobre as práticas de vocês e para ajudar a gente a levar essa discussão, né, para mais um espaço aí, tá bom? E aí eu queria também convidar todos que estão assistindo a live para deixarem perguntas, comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook, né, as duas plataformas que estamos transmitindo aí. E nós quatro aqui, né, na medida do possível, vamos nos disponibilizar para poder responder essas questões, para entrar em contato com vocês e, quem sabe, pensar numa segunda conversa aí numa próxima data, né? Porque fiquei muito feliz com a conversa de hoje, né? Queria agradecer imensamente vocês, primeiro em meu nome, depois em nome do Instituto Rede, né? Com certeza, de algum modo, todo mundo que tenha assistido e tenha participado, né, foi tocado com tantas vivências aí interessantes, com tantos comentários, né? Eu, com certeza, consegui pensar em muita coisa, né? Me mobilizou muitos sentimentos, muitos questionamentos aqui. E que bom que a gente pode sair daqui conhecendo mais coisas e com mais dúvidas também, né? Mais coisa para pensar, com mais coisa para se mobilizar, porque eu acho que a ideia de momentos como esse são justamente isso, né? Que a gente possa falar sobre aquilo que muitas vezes não é dito, né? E eu acho que a nossa conversa aqui, né, reforço disso lá no começo, reitero agora, foi muito necessária, né?
Então, queria agradecer de coração, Suri, Erasmo, Luciano, né, pela presença, pela disponibilidade, participação e por terem tornado essa nossa conversa aí um momento tão rico. Então, muito obrigado a todos os três. Se vocês quiserem dizer mais alguma coisa, fique à vontade. Eu que agradeço, Denner, agradeço o privilégio de conversar com o Erasmo, com a Suri e com você, e dizer para todo mundo aí que nós queremos receber os trabalhos. Eu também quero agradecer muito pelo convite. Essa conversa me deixou muito tocado, sabe? E eu gostei muito de ouvir vocês três. Suri, aprendi muito com você. Adorei as suas sugestões, né? Vou segui-las, pode ter certeza. E, Luciano, parabéns pela sua posição, né? Dentro da educação. É muito importante a gente ter professores como você, tá? Muito obrigado e estou muito honrado de ter participado dessa conversa. Me enriqueceu muito. Faço minhas as palavras do Erasmo. Eu só queria deixar um merchan para dizer que em maio ou junho vai estrear um filme que eu estou protagonizando, um documentário que se chama Aurora, que foi realizado pelo curso de cinema de uma faculdade aqui da minha cidade, e é um longa-metragem, e onde está sendo abordado várias questões sobre capacitismo, sobre inclusão, sobre diversidade sexual e de gênero. Acho que é um filme aí que vai trazer muito debate, muito conteúdo para debate aí à tona. E eu estou bastante ansiosa para a estreia. Eu já vi o trailer e ficou lindo, lindo. Inclusive, a gente vai compartilhar na página do Instituto Rede, viu, Suri? A gente pode fazer essa divulgação. Isso, compartilha com o Luciano e com o Erasmo para eles verem também. Claro, com certeza. E aí, quem quiser conhecer, né, um pouco mais sobre esse projeto aí também, que a Suri está participando, vai estar o link disponível do trailer lá na página do Instituto Rede. Tá bem? Então, muito obrigado a todos que estiveram acompanhando a nossa live. Um grande beijo, grande abraço a todos. Esperamos vocês aí na nossa próxima conversa do Instituto Rede. Até mais, pessoal. Uma boa noite a todos. Beijo, boa noite. Boa noite.